Esse é o Agisoft que eu havia falado para vocês anteriormente. Então hoje nós vamos aprender como utilizar ele para gerar os modelos feitos a partir de fotogrametria. Essa é a interface do programa. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é pegar as fotos que vocês fizeram, selecionar elas, arrastar e largar aqui no chunk de trabalho. São 31 fotos, como a gente pode ver aqui, e 31 câmeras foram carregadas. Vou maximizar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na aba Fluxo de Trabalho e orientar essas fotos. Eu vou deixar aqui com uma qualidade média. A gente pode ver que tem mínima, baixa, média, alta, máxima. Mas, como o nosso objetivo aqui é aprender a utilizar o programa, eu vou deixar na média para processar mais rápido esses arquivos, mesmo sendo um número relativamente baixo de fotos. Vou clicar em aceitar e ele começa a processar as imagens para gerar uma nuvem de pontos esparsa. Ele está fazendo, ó, já gerou a nuvem, está finalizando ela. E aqui a gente tem a nuvem de pontos esparsa. Vou mostrar as câmeras, ó. Essa nuvem ela serve para mostrar que as câmeras estão alinhadas e que tu tem um modelinho já de nuvem válido. Se gerar algo muito diferente do que vocês fotografaram para fazer, vai gerar uma nuvem defeituosa demais, aí tem que refazer as fotos, porque deve ter ficado com tremida ou com qualidade baixa, né? Fora de foco, alguma coisa de errado houve. O próximo passo então é vir aqui de novo na aba Fluxo de Trabalho. Ela vai ser a aba mais importante nesse processo, né, que vocês vão usar mais, e vão criar uma nuvem de pontos densa. Então eu vou clicar ali, vai abrir essa janela e vou colocar aqui, ó, na qualidade baixa também para gerar esse modelo, porque ele é mais para vocês aprenderem a utilizar o programa. Vou clicar em aceitar e ele vai começar a fazer o processamento das imagens para gerar a nuvem de pontos densa. Esse processo ele pode demorar mais ou menos, dependendo do tipo de máquina que tu tem, do computador que tu tem, e também da quantidade de fotos que tu vai carregar para fazer esse modelo, bem como da capacidade de processamento do teu computador. Então ele gerou já aqui, ó, a nuvem de pontos. A gente pode ver que ela é uma nuvem boa. Ela poderia ser melhorada aqui, talvez essas rugosidades se aumentasse a qualidade ali, mas o nosso objetivo, mais uma vez, como eu havia dito, é aprender a usar o programa. Feita a nuvem de pontos densa, agora eu vou de novo na aba Fluxo de Trabalho e vou criar a malha. Venho aqui, qualidade baixa também, colorir vértices, e vou dar aceitar aqui. E ele vai começar a criar a malha triangular irregular, porque até aqui era somente a nuvem de pontos. Essa malha é utilizada para gerar um modelo, por exemplo, para você exportar num formato OBJ, se for utilizar em algum outro programa de sua escolha. É um processo também que pode ser relativamente demorado. Aqui a gente está utilizando poucas imagens, um computador relativamente bom e a qualidade, lembrem disso, que está na resolução baixa, então a qualidade é baixa. Eu sempre costumo começar de uma qualidade média ou baixa, dependendo do número de fotos,
visando também o tempo de processamento e o produto que eu quero obter, porque não adianta tu ter uma qualidade muito elevada, gastar um grande tempo de processamento e no final você queria uma ortofoto e aí tu tem uma malha que tu não vai nem utilizar para nada. Então, dependendo do tipo de produto, vale mais a pena investir num ou no outro para fazer esse processamento. Já está quase acabando aqui. Falta, pelo que está marcando ali, 10 segundos. E então, processamento terminado, modelo 3D criado. Venho aqui, clico no modelo 3D e aí está o modelinho que foi feito. Próximo passo, vim de novo aqui no fluxo de trabalho e vou criar a textura. Importante seguir essa ordem, orientar primeiro as fotos, depois criar a nuvem de pontos densa, depois criar a malha e depois criar a textura, porque se você inverter essa lógica ele não vai funcionar, tá? Não vai fazer o modelinho certo. Vou dar OK aqui, aceitar, e ele começa então a criar essa textura que vai dar um aspecto fotorrealístico para o meu modelo, né? Ele cria um mapa de profundidade e vai costurar essas fotos em cima do modelo de forma que ele fique com um aspecto fotorrealístico. Isso é um dos pontos muito interessantes da fotogrametria, isso é essa aparência de real que ele proporciona para a manipulação do modelo. Vamos aguardar ele terminar de processar aqui. Finalizado, ele aplicou a textura. Ó, muda bastante, né? Fica um resultado bem surpreendente. Bom, o próximo passo qual é? Esse modelo foi criado, mas ele não está em escala. Tanto é que ó, a ferramenta de medição aqui, ó, ele não está disponível ainda para mim utilizar. Não posso usar ela ainda. Então eu vou pegar aqui e vou colocar as medidas. Eu sei a medida que tem dessa distância aqui e sei também dessa. Então eu vou aplicar ó, com o botão direito do mouse e vou ó, colocar um marcador. E aqui eu vou colocar outro marcador. E aqui outro marcador. Porque são as três medidas, as duas medidas, aliás, que eu tenho, né, entre esses três pontos. Vou passar aqui para a aba de referência. Cliquei na aba de referência. Esses pontos agora aparecem aqui, ó. E eu vou clicar, ó, selecionar o ponto 1 e o ponto 2. Ponto 1, Shift, ponto 2, ó, ficou os dois selecionados. Clico com o botão direito do mouse e vou criar uma medida de distância. Notem que aqui embaixo ó, apareceu agora ó, do ponto 1 para o ponto 2 e eu vou colocar aqui a medida que tem da distância entre o ponto 1 e o ponto 2. Nesse caso aqui eu vou colocar 0,60 centímetros. E vou dar Enter. Ele agora deu já aqui a precisão. Vou desmarcar aqui e vou marcar o ponto 1 e o ponto 3 de novo. Clico, Ctrl, clico embaixo, ficou os dois em cinzinha aqui que estão selecionados. E vou criar a medida de distância entre esses dois pontos. Ó. Abriu aqui entre o ponto 1 e o ponto 3. Vou colocar a medida, que é 37 centímetros. E vou dar Enter. As medidas estão criadas aqui. Tem que manter essas caixinhas selecionadas. Agora aqui, se elas estiverem selecionadas, se elas tivessem ficado selecionadas, eu venho aqui, clico em selecionar. E vou vir aqui e mandar atualizar o modelo. Ó. Ele atualizou o modelo.
como é que eu sei que atualizou? Aqui a ferramenta da régua aparece para te poder medir. E se eu quiser fazer alguma medida, eu pego essa ferramenta, venho aqui, ó, deu os 37 centímetros que tem entre uma e outra, então está dentro da escala. Eu vou medir grosso modo aqui, tá, pessoal? Então se der uma diferencinha é que eu não coloquei, ó, 60 centímetros também, tá certinho de acordo com as medidas. Então qualquer parte da fachada agora que eu quiser mensurar, medir, eu tenho como fazer. Se eu quiser saber a largura, sei lá, desse espacinho aqui, eu venho aqui e tenho como medir 5,69 centímetros. Feito isso, se eu não quiser mais que os marcadores apareçam também, eu venho aqui, ó, nessa bandeirinha e desmarco os marcadores, eles somem, ó. Volto aqui para a ferramenta espaço de trabalho e vou salvar o projeto. Então eu venho aqui em arquivo, salvar como, e vou salvar, ó, dentro da pasta. Eu criei uma pastinha aqui na minha pasta Casarão Agisoft. Vou colocar aqui Casarão. Não vou utilizar caracteres especiais para não ter problema depois. E salvar. Bom, o próximo passo agora é a gente obter a ortofoto retificada dele. Venho aqui, ó, pego a ferramenta para poder voltar a manipular e não ficar medindo sempre também, isso é importante. Então vamos lá no fluxo de trabalho, criar ortomosaico. Agora eu posso pular esses modelo de teselas e criar modelo digital de elevações, porque eu não preciso das elevações de uma fachada, então isso é mais para terreno, enfim. Então eu venho aqui, ó, em criar mosaico. Lembrando que primeiro eu orientei as fotos, criei a nuvem de pontos densa, criei a malha, criei a textura, coloquei ele na escala e agora eu vou criar o ortomosaico. Então clique em criar ortomosaico. Primeiro, para aí, eu vou deixar os marcadores visíveis, que é para vocês terem noção do que eu estou fazendo aqui. Vou lá de novo no fluxo de trabalho, criar ortomosaico. Um ortomosaico planar. Existe aqui, ó, nesse plano de projeção, uma série de planos. Eu vou escolher a opção usar marcadores. Tem vista atual, de cima, de baixo, de frente, de trás, da direita, da esquerda, enfim, tem umas quantas. Mas eu vou usar essa com os marcadores, porque assim eu consigo ter controle de como eu quero que essa ortoimagem saia. No eixo horizontal é o meu ponto 1 e o meu ponto 2. Então eu vou vir aqui, selecionar ponto 1, ponto 2. Aqui já está selecionado, mas é para mostrar para vocês. E o meu eixo vertical é do ponto 1 para o ponto 3. Então eu venho aqui, ponto 1, ponto 3. Nesses outros parâmetros eu não vou mexer aqui. Vou clicar em aceitar. E ele vai começar então a criar essa ortofoto, a fazer a ortofoto, a retificar. A importância desses pontos aqui são justamente para ter esse controle. Por exemplo, se fosse uma imagem de uma edificação completa, eu teria que colocar esses pontos de controle também nas outras facetas para poder gerar esse ortomosaico daquela fachada específica, né? Então isso facilita bastante. E sem contar que eles são utilizados para te colocar ele também na escala. O processo de criar um mosaico, de criar a ortofoto a partir desse mosaico de imagens que a gente inseriu lá no início é relativamente rápido, ó. Mas isso também levando em consideração a quantidade de fotos que você está processando. Se eu vier aqui expandir, ó, no chunk, apertar nessa setinha, ele expande, ó, vou ver que o ortomosaico já está aqui, criado. Então, qualquer coisa que eu precise medir, vou lá com a ferramenta régua, medir essa esferinha aqui,
essa bolinha, quer dizer. Vou lá, eu sei que ela tem 14 centímetros. Ah, eu quero medir aqui no topo. Vou lá, clico, eu sei que tem 7 centímetros. Então isso facilita bastante, que você não precisa subir em tudo para medir. Então onde eu quiser medir, eu venho aqui, dou zoom e consigo fazer as medidas. 1,5 centímetro. Então facilita bastante o trabalho para caso você tenha esquecido alguma medida, fazer depois. Ó. Quero ver quanto tem a fachada de largura. Ah, tem 11 metros. Então isso facilita bastante a obtenção dessas medidas. Certo? Bom, o próximo passo eu vou salvar aqui o projeto. Vou vir em arquivo e vou exportar a nuvem de pontos para depois eu carregar ela no Recap, para transformar num projeto Recap, para poder abrir ela no AutoCAD e no Revit para trabalhar essa nuvem. Então vou lá, exportar pontos, vou criar uma pasta aqui, nova, pasta E57, eu vou dar esse nome para ela, por quê? Porque o arquivo que o Recap aceita bem é com a extensão E57. Essa aqui, ó, ASTM E57. Então eu vou vir aqui, vou clicar, vou nomear o arquivo. Então eu vou exportar essa nuvem no formato E57 e vou dar salvar aqui. Ele vai abrir essa janela, vai perguntar a fonte, eu vou dizer que é a nuvem densa de pontos, porque poderia ser a nuvem esparsa, mas eu quero bastante informação, então a nuvem densa é que tem essa informação. E vou clicar aqui, ó, em aceitar. Vou permanecer com aqueles parâmetros que apareceu ali. E vou dizer para ele aceitar. E ele vai começar então a exportar essa nuvem para a gente no formato que o Recap aceita bem, reconhece com facilidade, traz toda a informação que a gente vai precisar depois na hora de modelar essa nuvem de pontos, por exemplo, dentro do Recap, dentro do AutoCAD ou dentro do Revit, que é o nosso objetivo. Então, dependendo do tipo de arquivo que o programa aceita, você vai escolher uma extensão de programa de nuvem de pontos ou outra. Feito. Se a gente vier aqui na pasta e olhar, ó, tá lá, fachada salva no formato E57. O projeto do Agisoft está todo aqui dentro e as fotos estão todas aqui dentro. É importante depois aqui não ficar renomeando essas pastas, porque aí tu acaba tendo problema de perder os caminhos e quando tu abrir de novo o modelo dá problema, tá? Então se organizem para evitar esse tipo de inconveniente. Outra coisa interessante, se eu quiser fazer outra ortofoto, antes eu tenho que pegar e salvar essa daqui, porque ele pega e gera a próxima e sobrescreve aqui em cima, ele não coloca outra ortofoto aqui, tá? Então eu venho aqui em arquivo, exportar ortomosaico e exportar, ó, imagem JPG, TIFF ou PNG. Aqui ele vai me dar alguns parâmetros, tamanho de imagem, enfim, cor do fundo, se é branco ou outra cor, para dar contraste, para te ter facilidade de trabalhar depois. Vou vir aqui em exportar. De novo, eu vou lá, crio uma nova pasta, ortofotos,
E vou salvar essa ortofoto com o nome de fachada. Salvar. Ele vai exportar então. Se eu vier aqui e olhar nas ortofotos, a fachada está aqui exportada com uma resolução, como eu havia dito, bem boa até para o número de fotos e para uma qualidade baixa que a gente executou todo o processamento. Voltando aqui para o Audsoft, alguns de vocês vão querer, por exemplo, utilizar o modelo lá no Blender para fazer uma modelagem. Então é só vir aqui no exportar modelo. Então tem uma série de coisas aqui que vocês podem exportar. Ó. Exportar o modelo. Vou lá na minha pasta, crio uma nova pasta com o nome. Eu vou botar o OBJ aqui, porque é uma boa prática que eu tenho. E assim eu sei que aqui tem um arquivo E57, sei que tem um OBJ. Se eu tiver um PLI, eu vou saber só pelo nome da pasta. E clico aqui para dar, ó. Eu vou salvar ele em OBJ. Tem esses outros formatos que você pode salvar também. E vou botar aqui fachada. Salvar. Ele vai me perguntar se eu quero colorir os versos normais, exportar a textura, o tipo de imagem que eu quero exportar. Vou clicar aqui em aceitar. E aí ele começa esse processamento para aceitar. Se eu vier aqui na pasta e olhar, então eu vou ter agora o arquivo OBJ dessa fachada. Clico com o botão direito do mouse, abrir com 3D Builder. E aqui está a fachada, ó. Ela está virada, mas está aí, ó. Depois teria só que acertar como é que eu quero que ela fique na apresentação. Então, aí está a fachada. Aqui um arquivo OBJ. Vamos fechar aqui. Isso não é o nosso interesse de hoje. Descartar cenário. E o que a gente vai usar então vai ser esse arquivo E57 para carregar depois no recap, que é o próximo vídeo, tá ok, pessoal? Que a partir do projeto salvo no recap eu consigo carregar a nuvem de pontos no AutoCAD e no Revit para trabalhar com ela.